Eu queria compartilhar algo com vocês hoje. Eu espero que eu consiga, porque para mim foi meio chapado sexta e sábado, onde nós estivemos lá na PIB, foi meio tenso. Então hoje para eu sentar e colocar a coisa aqui foi meio turbo na minha cabeça, mas eu acho que deu tudo certo. Amém? Se vocês não entenderem, tá? Ficar meio salada de fruta, vocês me avisam que aí eu tento melhorar na semana que vem. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 21. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, querido. Pai, nós nos alegramos, Senhor. Colocamos as nossas vidas na Tua presença, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, estejam sobre nós essa noite, ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Nós aprendemos que a Tua palavra nos ensina que os anjos são seres criados para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação. É isso que a Tua palavra diz. E nós, Senhor, vamos herdar a salvação. Então, fora o Teu Espírito tentando nos convencer, falando ao nosso coração, testificando no nosso espírito, confrontando a nossa alma pelo nosso entendimento transformado, nós temos ainda, Senhor, a luz da Tua palavra, os anjos ministrando sobre as nossas vidas, porque eles foram criados para isso, é o que a Tua palavra diz, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que além de anjos ministrando aqui, nós sabemos que existem milhares e milhares de anjos. Nós pedimos, Pai, também que o Senhor envie ainda centenas, milhares, quantos o Senhor achar necessário. Deus querido, nas casas, nos hospitais, Deus, nós te pedimos pela vida da mãe do Tadeu, pelo momento de enfermidade, Senhor, que ela está passando. Da mesma forma, Senhor, o Senhor Dirley, o pai da Gabi, sabemos que eles não estão aqui, Pai, porque eles estão também no hospital agora, Senhor, cuidando para que eles entendam o que está acontecendo, para que nós possamos orar de uma forma mais direcionada, mas sabemos que o Senhor não depende da nossa oração, Pai, muito menos da nossa fé. A Bíblia diz que o Senhor é Deus e faz tudo o que lhe apraz. E como igreja nós clamamos, Senhor, por estas famílias, e por outras famílias que porventura estejam enfermas e nós não estamos sabendo, Pai. Nós clamamos para que o Senhor envie os Teus anjos, Senhor, para ministrar cura, Senhor, no físico dessas pessoas, Pai. Porque independente do que os médicos digam, do que os exames mostrem, a Tua palavra diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que ressuscita, que faz milagres, e o Senhor é o mesmo hoje, assim como o Senhor foi ontem. O Senhor pode ainda fazer todas as coisas que o Senhor vem fazendo ao longo da história. Nós cremos que o Senhor pode hoje derramar cura sobre essas famílias, Pai, e fazer um grandioso milagre que vai confundir o coração dos homens, que vai contra qualquer exame, Pai, nós cremos nisso. E te pedimos como igreja, Pai, clamamos diante do Senhor, que o Senhor ouça a nossa oração e envie os Teus anjos, Senhor, para ministrar sobre essas vidas, Pai. Não precisamos de entendimento humano e nem de explicações. Só precisamos do Teu mover e do Teu agir, Senhor, e nós cremos nisso. Da mesma forma, te pedimos que essa noite o Senhor nos confronte com a Tua palavra. Que ninguém se prive da graça do Senhor de se assentar à mesa. Nós te pedimos essa noite que todas as barreiras no nosso entendimento e no nosso coração caiam, Pai. Em nome de Jesus, manda fogo do céu, como nós cantamos, e queima esse altar, Senhor. Em nome de Jesus, toda a carne seja queimada, toda a palha queimada, Senhor, toda a razão humana seja confrontada e destruída, toda fortaleza essa noite. Em o nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos faça essa noite completamente livres para te servir, para ouvir a Tua voz e sonhar os Teus sonhos. Deus, nós andávamos rastejando nas trevas, Pai, enfiados até o pescoço na lama. A palavra diz que o Senhor nos transportou, Senhor, desse lago fedorento para o reino do Filho do Teu amor. E nós começamos, Senhor, a caminhar. E agora nós temos corrido, Senhor, a carreira que o Senhor nos tem proposto. Mas algumas coisas ainda nos impedem, Senhor. Algumas coisas no nosso intelecto, na nossa alma, que tem falado mais alto do que a Tua voz, Pai.
E nós não queremos ser infiéis ao Senhor, deixando que a nossa alma prevaleça e fale mais alto, porque naquele dia nós seremos cobrados disso, Pai. E eu te peço essa noite, Deus, que se cumpra a Tua palavra, que o sonho do Senhor é que cada um de nós voe com asas como de águia. Nós já andamos, corremos, agora chega o tempo que o Senhor nos chama para voar, Deus. E nós vamos precisar deixar algumas coisas para trás, em nome de Jesus. Que essa noite seja um divisor de água nas nossas vidas. Começa, Deus, pela minha vida, Pai, em nome de Jesus. Faz algo novo, Senhor, e nos mostra qual o próximo passo que o Senhor tem para nós. Eu repreendo toda a obra do inferno, Senhor, que tem nos acompanhado. Tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que não é teu, nós declaramos que vai ser quebrado essa noite, em nome de Jesus. Quando Jesus encontrou aquela mulher no poço, ela falou de uma água e ele disse: essa água, se você beber, você vai voltar a ter sede. E ele falou para ela: cadê o teu marido? E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você já teve 5 e nenhum é teu. Deus, quantas vezes nós nos casamos com outras coisas, como essa mulher. Nos casamos várias vezes, Pai, com o nosso achismo, com o nosso querer, com a nossa vontade, com as coisas deste mundo. Mas o Senhor essa noite se coloca diante de nós, como água viva, como o próprio rio que flui, e nos chama ao compromisso. E assim como o Senhor falou com essa mulher, o Senhor fala conosco essa noite: casa comigo, é só comigo você tem que casar. Bebe somente de mim e de nada mais, e você nunca mais vai ter sede. Deus, eu não estou a fim de ter mais sede. Deus, eu estou cansado dessa água que não sacia, que deixa a minha alma inquieta, Senhor. Eu quero fazer ela sossegar, diz o salmista. Eu quero, Senhor, mergulhar no teu rio e me deixar levar, Deus. Eu estou cansado, Senhor, de tentar fazer as coisas do meu jeito, de ficar correndo e me escondendo do Senhor, Pai. Isso é impossível. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que tem mantido cada um de nós vivos até o dia de hoje. Mas nós queremos mais, Senhor, nós temos sede. E eu peço que o Senhor se revele a cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? Você achou aí João 21? A partir do verso 1. Amém? Querido, se você quiser, tem café ali, chá, água, tá bom? Fica à vontade. Está na casa do seu pai. Amém? Quer sair daí, sentar aqui no chão, você fica livre, tá? Isso não é uma igreja evangélica, isso é a casa do seu pai. João capítulo 21 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Simão Pedro, eu vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite eles nada apanharam. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E ele lhes disse: filhos, tende alguma coisa que comer? E responderam: não. E ele lhes disse: lancem a rede do lado direito do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não a podiam tirar por causa da multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo desceram para a terra e viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. E disse Jesus: tragam os peixes que vocês pegaram. E Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse Jesus: venham e comam. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e lhes deu, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a eles, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a eles? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse:
apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão se entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E Jesus disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Queridos, aqui, Jesus, ele foi crucificado, morto e sepultado. E a primeira coisa que alguns discípulos fizeram, como nós vemos aqui, vou voltar a pescar. Eu podia usar só esse texto para pregar hoje, porque muitas vezes a nossa fé é tão pequena. E a Bíblia diz assim: quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Tudo que Deus busca é saber o quanto você quer andar com Ele, o quanto você crê que Ele é capaz. Queridos, aqui eles voltaram a pescar, e Jesus pela terceira vez se manifesta. E quantas vezes nós pensamos em chutar o pau da barraca, chutar o balde, ou damos uma de, como diz o ditado, João sem braço, e uma de louco. Ah, não é comigo, lá, não quero ouvir. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas o Senhor, Ele tem nos chamado a um tempo de maturidade, e um tempo de, sabe, queridos, não dá mais para a gente ficar brincando. Eu pretendo, se Deus permitir, semana que vem, já faz 2 semanas que eu estou tentando e Deus não deixa, pregar sobre governo. Faz 2 semanas que eu estou tentando, Deus fala, ainda não. Mas eu creio que semana que vem, se Deus não tiver outra ideia, eu começo a pregar sobre governo. Mas o fato é que quantas vezes nós voltamos a pescar? Porque simplesmente alguma coisa deu errado. Simplesmente alguma coisa não aconteceu do jeito que nós queríamos. E nós voltamos a pescar. E pela terceira vez Jesus se manifesta e diz o texto: eles não sabiam que era o Senhor. E aí Jesus chega e fala: cara, joga lá, do outro lado, não é assim. E eles jogam, e 153 grandes peixes eles pescam. E aí quando eles estão voltando para a praia, Jesus já acendeu o fogo. Já está ali com o pão esperando os caras voltarem. E aí ele chama os caras, fala: traz o peixe que vocês pescaram e vamos sentar aqui para conversar. E aí a hora que o discípulo a quem o Senhor amava, que é João, que é o discípulo que recostava a cabeça no peito do Senhor, João, que era, acho que o mais sensível ali de todos, fala: ei, é o mestre, é ele. E Pedro fala: cara, é ele. E agora? E diz a Bíblia, Pedro cingiu-se de uma toalha, de uma túnica, e correu e pulou na água, porque ele estava nu. Só que, peraí, Jesus já estava ali faz tempo. Antes dos caras irem para o mar jogar a rede, Jesus estava com eles na praia, e falou: vai lá e joga. Aí eles foram, Jesus já viu que os caras estavam nus, porque ninguém usava cueca, nem short naquela época, era só a túnica. Tirou a túnica, tirou tudo. Eles estavam ali pescando, nadando. Aí você vira e fala: pastor, você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe o que eu andei aprontando. Querido, você assaltou banco? Não, pastor, aqui dentro. Fora o aprontar fora, tem o aprontar aqui dentro. Eu pensei em desistir, eu duvidei de Deus, eu isso, eu aquilo. São infinitas as possibilidades. Isso, querido, é estar nu. É algo que te envergonha. Só que Jesus já sabia que ele estava nu. Jesus já tinha visto. Deus nunca é pego de surpresa, querido. Então a sua nudez, a sua vergonha, não é surpresa nenhuma, não constrange o Senhor. Ele já sabe que você está assim. Ele já sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Ele já sabe tudo que você tem passado, todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, todas as suas lágrimas, todos os seus risos. Tudo que você quer e tudo que você precisa, Deus já sabe. Mas existe uma coisa ainda que a gente precisa aprender. E Ele não se importa com a condição. Ele não se importa de você ter pensado e até de repente ter voltado a pescar. E ter duvidado do quanto Ele pode fazer. Porque Deus, Ele não invade a sua vida. O Senhor, Ele é um cavalheiro. Ele fala assim: vem aqui, vamos sentar aqui para comer. Vamos ter um tempinho de relacionamento, que eu preciso tratar algo com você. E aí eles sentaram para comer e João falou: é Ele, é o mestre. E aí, queridos, Jesus não fala com mais ninguém. Vira para Pedro. Eu ouvi isso lá ontem, na ministração. E me constrangeu muito essa palavra. Porque ele fala: cara, você me ama? Amo, Senhor, claro que eu amo. A nossa primeira resposta. Se você perguntar para qualquer louco que você encontrar na rua: você conhece a Deus? Deus, sim.
Você ama a Deus? Claro. Se você pegar qualquer pessoa, de qualquer religião, você ama a Deus? Claro que eu amo. Foi essa a primeira resposta. É uma resposta superficial. E aí ele pergunta a segunda vez: você me ama? Ele já dá aquela, amo. Ele já parou um pouco para pensar. E aí ele vai e pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama mesmo, mais do que eles? A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São 3 níveis de relacionamento com Deus. A vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Você acabou de se converter. Ai, nossa, eu quero buscar mais e tal. E aí você para de roubar, matar, destruir, as coisas básicas assim, né? Só o normalzão assim que aparece. Isso é bom. Mas não é perfeito. Aí você fala, não, agora eu vou para cima mesmo, agora eu vou para as cabeças. Agora eu vou quebrar tudo, eu vou abraçar a causa e vou pular no rio de Deus. Aí você começa a fazer um pente fino na sua vida. E mudar as coisas não só externas, mas mudar as coisas internas. Que aí você começa a ter entendimento que Deus olha o seu espírito, a sua alma, Ele sabe tudo. Até os seus pensamentos, antes de você falar, Deus já sabe. Aí você começa a mudar a sua alma, o seu espírito, o seu querer. Nossa, Deus fala, está perfeito. Mas tem algo melhor do que o perfeito para Deus. Boa, perfeita e agradável. Perfeito é quando você é obediente ao extremo. Cara, eu sou um cara que obedeço geral, 100% da Bíblia. Arrisca. Então, mas Deus não quer arrisca, Ele quer acima da risca. Porque só obediência, Deus acha perfeito. Não, está perfeito. Mas pode ser agradável. Sabe, você olha tudo assim, né? Mulher quando vai comprar sapato, já viu? Tem aquela baita daquela vitrine monstro assim. 500 mil pares de sapato. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam. Elas passam. Nossa, olha esse, olha aquele, olha a fivelinha. Olha esse vermelhinho da Coca-Cola. Aí elas olham e falam, está perfeito. Mas não tem um que você olha e fala, nossa, mas esse aqui. Não é assim? Não, mas esse está tudo lindo, mas esse aqui, sabe o que é isso? É agradável. Está tudo lindo, mas tem aquele que é aquele. Esse aqui não, esse aqui, eu até brigo com meu marido por causa dele. Sabe aquele lance assim? Do inferno. Você está disposto a tudo para conseguir aquele par de sapato? É aquele. Então tem o bom, tem o perfeito, está perfeito, mas tem aquele que é o agradável. O agradável é quando você entende o limite de obediência e você fala, não, eu quero mais. É a honra, é quando você vai além do a mais. É quando você está disposto a abrir mão de tudo. Como disse Paulo, até da própria vida. Se for necessário, eu abro mão. Se eu perder tudo, mas ganhar Cristo, isso é agradável. Deus olha a multidão, mas sempre tem alguém que chama a atenção dele. Deus, Ele não olha pessoas, Ele vê corações. Ele não está nem aí com a aparência, querido. Tem gente que, mas de boné no altar. Cara, Deus não vê nada disso, para de ser pirado. Deus, Ele vê corações. Ai, mas o irmão tem tatuagem. Cara, para. Deus, Ele não olha, Ele já disse isso. Aí em 1 Samuel 17, você olha o exterior, cara, eu olho o coração. Então, cara, Deus quer saber do seu coração. E se o seu coração é um coração disposto a viver aquele a mais, a abrir mão de tudo, mesmo aquilo que é lícito, aí é agradável. Deus pode olhar um monte de gente cristã que vive de verdade a vida com Deus, uma vida perfeita. Mas Ele fala, não, mas peraí, esse aqui, cara, esse carinha aqui, o coraçãozinho dele se destaca assim da maioria. Sabe, você para, você lembra quando você viu a sua esposa pela primeira vez? Tinha mais mulher no lugar, não tinha? Você fala, não, mas aquela ali. Cara, quando Deus fala e bate o negócio assim, ela pode ser vesga, cega, manca, banguela, não interessa, meu. Você vai olhar e fala, cara, aquela ali, aquela banguelinha ali, vesguinha, nossa, o zoinho dela olha assim para mim, nossa, eu fico louco, cara. E quando ela tira o dente assim, então, nossa, eu piro, cara. Fico doido, cara. E quando ela tira a peruca, então, nossa, cara, eu fico doidão. Cara, não interessa, porque quando rola a química assim, entendeu? Aí ninguém segura. Deus é a mesma coisa, Ele olha todos os crentes do universo, cara.
Mas se você está buscando mais, e se você está dando aquele passo além da linha, se você quer mortificar a sua carne, e fala aí, Deus, eu vou para a pegada, eu estou disposto a tudo. Cara, é isso que chama a atenção de Deus. Essa foi a terceira vez que Jesus perguntou e Pedro entendeu, porque Jesus falou, cara, você me ama mesmo? Mais do que a esses todos? Lembra que eu disse que se você perguntar para alguém se ele ama a Deus, ele vai falar que ama? Pega um bêbado na rua e pergunta se ele ama a Deus. Claro que eu amo. Deus é tudo na minha vida. É. Mas ele, cara, Deus não quer saber, ele quer saber se você ama mais que todo mundo. Aí você vai falar, cara, eu amo. Senhor. Quando Pedro responde, eu acho ótima a resposta dele. Ele diz, Senhor, tu sabes de tudo. É isso exatamente que ele diz. Ele está dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu sou um desgraçado. O Senhor sabe que eu sou um cara tudo zoado, precipitado, que eu erro mais do que acerto, que sabe, se eu estou devendo cheque especial, e o Senhor sabe como é que está a minha situação, minha sogra veio passar uma semana em casa, eu estou estressado, entendeu? O Senhor sabe, Deus, olha, é isso, é aquilo, aquilo outro. Cara, Deus sabe da sua situação, toda ela. Mas Deus não quer saber disso, Ele quer saber, você me ama? É só isso que interessa. E aí você fala, Deus, tu sabes de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, nada é oculto. O Senhor sabe das minhas limitações, dos meus erros, das minhas falhas. O Senhor sabe que eu não consigo ainda acertar em tudo. Que para algumas coisas a minha fé nem chega. Cara, não é nada disso que eu estou perguntando. Só responde, você me ama? Amo. Ele fala, cara, então apacenta as minhas ovelhas. A grande questão é essa, querido. Ele está nos chamando para esse tempo de amor. Vou pegar o exemplo. Vai casar agora, né? Daqui a 2 semanas praticamente. 1 semana e meia. Cara, o amor está bombando ali. Entendeu? Está tendo dificuldade? Um monte, né? Vocês vão desistir por causa disso? Não. Foi o que eu falei para eles. Falei, não, vamos fazer o casamento. Só que a parada é a seguinte. Eu preciso de você e de você. Se desistir todos os padrinhos, pegar fogo no buffet, no lugar da festa, cair um raio, entendeu? Qualquer coisa que acontecer. A gente vai lá em casa, na sala, que é perto do lugar da festa. Para eu, a Agnes, pega a Bíblia, pega vocês dois, põe na nossa frente. E a gente vai fazer o casamento. É isso que interessa. Dia 20 vocês vão casar, entendeu? Quer o diabo queira ou não, porque Deus quer. E se um dos dois morrer, a gente ora até ressuscitar, mas que vai casar, vai. Entendeu? Esse casamento vai acontecer em nome de Jesus. E vai fazer um estrago no inferno, a vida de vocês como família. Mas Deus, Ele está chamando Pedro para isso. Um amor mais forte do que a morte, como a Bíblia diz. Porque é esse tipo de amor que Jesus mostrou. Um amor acima de tudo. Eu aprendi isso também, eu nunca tinha visualizado. Amor acima de tudo. Pega aqui assim, ó. Homem é bom de fazer caixa, né? Faz aqui assim, ó. Tá vendo? Até aqui. Aí você pega aqui, pega tudo que você tem, tudo. Tudo. Material, espiritual, financeiro, psicológico, psiquiátrico, intelectual. Pega tudo e põe dentro dessa caixa. Não tem tudo? Agora você fecha a tampa de tudo, acima de tudo. É esse amor que Deus está chamando você. Você está disposto a abrir mão de tudo. E acima de tudo, tem o amor de Deus. Por Deus, para Deus. Incondicional. Sabe o que quer dizer a palavra incondicional? Que não tem condições. Não tem condições. Não faz pergunta. Não impõe uma série de exigências. Olha, Deus, eu te amo, mas, ó, tá vendo essa listinha aqui? Então, dá para armar eu? Entendeu? Então, aí, ó, se rolar aí, eu amo você, entendeu? Cara, não é assim que funciona. Porque Jesus, Ele não exigiu nada. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores.
Primeiro Ele amou, depois Ele nos convenceu, e dia a dia Ele tem nos mudado. Então, primeiro você ama a Deus, depois, abre e fecha aspas, você convence a Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Pelo seu procedimento. Porque Deus quer ver fruto digno de arrependimento na sua vida. E aí você se arrepende dia a dia, e vai mudando sua conduta dia a dia, e Deus vai se alegrando mais e mais com você. Até você ser aquele agradável, falar, não, mas esse aqui eu vou, esse filho aqui eu vou dar 100 conto na mão dele, vai comprar tudo em bala. Tá. Entendeu? Sonho de toda criança. Deus ele não vai medir para te abençoar. Conforme o seu coração não se perde mais com as coisas. Sem condições. Primeiro você ama, depois você muda, e depois você usufrui das coisas. Porque Deus não vai te dar nada que roube o seu coração. E Jesus ele fala do reino dele, das coisas dele, do chamado que ele tem. E ele diz o que na palavra dele? Quem comigo não ajunta, espalha. E a pergunta é, qual o nosso nível de relacionamento? Qual o nosso nível de amor? Qual o nosso nível de honra para com Deus? Não precisa perguntar qual a honra de Deus para nós, porque Ele já mostrou isso. Mas e como estamos nós em termos de cristianismo? Como nós temos vivido, aonde nós queremos chegar e o que nós temos feito para chegar onde nós queremos chegar com Deus? Ah não, tá aqui, tá bom. Eu postei ontem na internet. Não tem adoração sem sacrifício e não tem altar sem morte. Adoração, a gente esquece, mas no Velho Testamento era o quê? Faz um altar, arruma o altar, mata um animal, põe sobre o altar. Sabe quem é o animal? Sou eu, animal. É você, animal, que tem que ir para o altar. E aí você canta. Caia fogo do céu. É que a gente está fora do altar e fica fácil cantar fogo do céu. Não estou lá mesmo? Querido, é lá que é o lugar. É lá que é o lugar de morte. Cruz é lugar de morte. Altar é lugar de morte. Sacrifício. Então, sacrifício e morte estão diretamente ligados com a vida cristã. Você quer mais de Deus, amém? Eu também quero. Só que um dia eu falei, Deus, eu quero mais de você. Ele falou, então, querido, eu também quero mais de você. Eu, Deus, então vem, que eu estou facinho. Ele falou assim, então vem você. Chegai-vos a Deus, Tiago diz, 4. E Ele se chegará a vós. Deus está esperando você dar um passo. E aí Ele corre. O que o pai do filho pródigo fez quando viu ele lá longe? Correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus está esperando ver você virando e falando, não, eu tenho que voltar. Eu tenho que estar mais perto de Deus, eu tenho que estar alinhado com Deus, eu tenho que estar colado com Deus, sugando tudo o tempo todo, eu tenho que estar encostado, ouvindo a batida do coração de Deus. É assim que eu tenho que estar. Eu quero saber o que Deus pensa, eu quero a respiração de Deus assim no meu rosto. É isso que Deus quer. E aí quando você se dispõe, amado, a essa vida, Deus corre para você. Ele corre, e como o salmista diz, ele vem saltando sobre os montes. E ele pula no seu pescoço. E ele fala, filho, eu esperei tanto por esse momento. Está aqui o seu anel, sua roupa nova, sua sandália. Vamos lá matar um bezerro, vamos fazer um churrasco. Lá na casa do Tadeu. Vamos fazer um churrasco, filho, porque você voltou. Era tudo o que eu queria, era você perto de mim. Que cristianismo a gente tem vivido, queridos? Qual o nosso nível de honra e adoração? Qual é a barreira que nos impede? É o próprio Deus? É uma coisa. É a minha alma e a minha vontade? É outra coisa. O próprio Deus é quando Ele fala, querido, ainda não. Esse mistério ainda não vou revelar para você, ainda não está na hora. Eu preciso trabalhar um pouquinho mais com você, ainda não. Cara, isso é uma coisa, mas aí você está no limite que Deus pôs. O complicado é quando Deus quer te levar para lugares mais altos, quer te abrir o entendimento, quer te revelar mais,
como diz lá em Isaías, eu quero te revelar os tesouros escondidos. E você fala, não Deus, até aqui só. Daqui você não passa. Porque aqui você já está mexendo com o meu conforto, você está mexendo com a minha vontade, você está mexendo com o meu dinheiro, você está mexendo com as coisas que eu gosto. Querido, se for da carne, a Bíblia diz, da carne nada se aproveita. Já estou adiantando para você. Nada. Se for do Espírito, então você precisa ter mais entendimento. Mas não coloque limites em Deus. Deixe Deus te levar para onde Ele tem que levar. Porque de verdade, irmão, se você não pode confiar em Deus, você vai confiar em quem? Confia nele. Entrega, o que o salmista diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. A sua parte é entregar e confiar. Mas como é que o Senhor vai fazer com a minha vida? Vai doer? Querido, se for doer, vai doer. Se não for, não vai. Entendeu? Deus não vai enganar você igual a enfermeira fazia. Não, é só picadinha de formiguinha. Aí vinha com aquela agulha, o tamanho de um monstro e tá! Deus não vai fazer isso. Ele vai te avisar. Filho, olha, eu vou mexer aqui, mas vai doer. Filho, eu vou mexer aqui, mas fica tranquilo que vai ser de boa. Deus vai tratar com você cada área da sua vida. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Não coloque barreira para Deus, querido. Pastor, mas eu estou esperando as condições melhorarem para eu servir a Deus melhor. Isso é o que eu mais escuto. Não é só aqui na nossa igreja, não. Eu tenho andado por aí, eu tenho ouvido muito. Eu não estou falando de condição financeira. Condição geral. Ah, pastor, está muita correria e lá. As condições, elas abrangem muitas coisas. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento nunca semeia, e quem olha as nuvens nunca colhe. Esse texto de Eclesiastes está falando de duas situações. Quem fica olhando o vento nunca semeia. Ah não, está ventando muito, eu não vou jogar semente agora não. Não, peraí, agora não. Ah, o vento acabou de virar. Sabe o que é isso? A pessoa que fica esperando a condição perfeita para servir, para começar a semear. E está falando de coisas espirituais aqui. Eclesiastes. Se você for esperar a condição perfeita, querido, não vai rolar. Porque você sempre vai ter alguma área de dificuldade na sua vida. Isso é humano. A Bíblia diz, Deus faz com que o sol nasça e chuva desça sobre justos e injustos. Ontem um pastor amigo meu, de São José dos Campos, me mandou um e-mail. Pensa num cara de Deus. É esse cara. Para mim ele é uma referência. É um cara meu. Aquele cara tem uma vida reta. E ele mandou um e-mail com a foto do carro dele, uma EcoSport exatamente igual a minha. Roubaram o carro dele. Ele chegou no restaurante para almoçar com a esposa dele, 3 horas da tarde, chegou 2 candangos, meteram os canos e levaram. Ele está em pecado? Não. Ele está com brecha? Não. Mas acontece com todo mundo. Ele não deixou de amar a Deus por isso. Então, condições perfeitas, irmão, nunca vai ter. Desculpa aí, mas é o que a Bíblia diz. Nunca vai estar tudo belezinha, certo, maravilhoso. Estou com tempo e dinheiro e disposição sobrando. Ai, vou fazer tudo agora. Não vai, querido, não vai rolar assim. Quem observa o vento nunca semeia, a Bíblia diz. E quem fica olhando as nuvens nunca colhe. O que é olhar as nuvens? Ai, Deus, será que vai chover na minha horta? O que eu vou ganhar em troca? Deus, será que a minha bênção vai chegar? Fica esperando Deus dar alguma coisa, para começar a dar algo de volta para Deus. Querido, sempre você tem alguma coisa para dar. Eu ouvi um pastor dizendo que ele foi num culto e ele tinha 0 na carteira dele. Ele estava numa situação muito complicada, ele foi num culto em outra igreja. E ele pegou a Bíblia dele, na hora da oferta, abriu, e tinha caneta dentro da Bíblia. E a hora que passou a salva, ele falou, Deus,
tudo o que eu tenho hoje para te dar, essa caneta. Na hora que passou, pôs a caneta dentro da salva. Ele falou, Deus, eu só tenho o que o Senhor me dá. E hoje o que eu tenho é a caneta, eu não tenho mais nada para dar. O Senhor sabe disso. A não ser que o Senhor me dê, eu não tenho mais nada para te dar senão essa caneta. Botou a caneta, a salva passou. Ele acabou de passar a salva, deu um segundo, bateram nas costas dele. Não era a igreja dele, era outra igreja, ninguém conhecia ele. Ele virou, uma irmã, uma senhora, irmão, não lhe conheço, mas Deus tocou no meu coração de te dar isso aqui, um envelope. Ele, amém, irmã. Pegou aquilo. Chegou um outro irmão, a salva já tinha passado, estava começando a pregação. Ô querido, tudo bem? Eu estava orando ali, e Deus me mostrou você, falou para eu semear na sua vida. Deu outro envelope. Um valor assim que ia armar ele no dia, entendeu? A hora que ele contou, ele falou, Deus, obrigado, armou eu. Deus falou com ele, armou você não, armou eu. Você falou que o que eu te desse, você me dava. Então eu estou testando a sua fidelidade. E aí? Baixou a cabeça, levantou, foi lá na secretaria da igreja, bateu na porta, o pessoal contando o dinheiro da oferta. Ele falou assim, tinha uma caneta dentro da salva. A moça falou, tinha mesmo, achei estranho. Então eu quero comprar essa caneta. Me dá ela aí. Pegou o envelope, os 2 envelopes com dinheiro e deu para ela, comprou a caneta. De volta. Ele falou, amém, Senhor. Chegou na casa dele, meio brigando a carne com o espírito, né? Aí chegou um outro pastor, amigo dele, de outra cidade, bateu. E aí, cara, beleza? Beleza. Então, cara, Deus mandou te dar isso. Tipo 10 vezes mais o dinheiro que ele devolveu para o Senhor. Nós sempre temos a opção de ser obedientes e de nos desafiarmos. Não digo desafiar a Deus, porque isso não existe. Mas desafiar a nossa vontade, a nossa carne. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Nós sempre podemos servir com alguma coisa. Como eu já vi gente tirando relógio, toma aqui, quero semear na sua vida. Tirando camisa, toma aqui, quero semear na sua vida. Tirando tênis, toma aqui, quero semear na sua vida. Cara, alguma coisa, Deus, você vai semear. Estou falando para você vender a sua casa, nada disso, mas sabe aquela vontade de semear? Só isso, é um princípio bíblico. Você sempre pode servir, sem esperar nada em troca, obviamente. A Bíblia diz que nós não devemos começar nada, sem antes avaliar o custo. Você não começa uma obra, não vai para uma guerra, sem avaliar o custo. O que você vai precisar para construir isso? Vou precisar disso, disso e disso. O que você vai precisar para essa batalha contra esse exército? Eu vou precisar disso, disso e disso. Querido, tudo que você precisa para edificar a sua vida na rocha, todas as armas que você precisa para guerrear as guerras, Deus já te deu. Porque Ele é o provedor, a Bíblia diz, e Ele vai cuidar de tudo para você viver. A Bíblia diz, as nossas armas, as armas da nossa milícia. Opa, peraí. Então nós fazemos parte de uma milícia? Sim, de um exército. Tropa de elite do céu. Osso duro de roer, entendeu? Pega um, pega geral e vai pegar você também. Porque Deus vai te chamar para o pega. Você não vai ficar moscando. Sentado. Como diria o profeta Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando Jesus voltar. Não vai rolar. Porque a Bíblia diz que nós fazemos parte de uma milícia. E as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Foi o que eu falei com a irmã outro dia. Pastor, posso orar pelos doentes? Pode. Não, mas eu não conheço muito a Bíblia. Você conhece Jesus? Conheço. Então você tem uma etiqueta chamada, assim, você, no mundo espiritual, está escrito assim, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Então, onde você chegar e for orar, você mete a mão e fala em nome de Jesus. Pode ter o demônio do quinto dos infernos lá, todos eles. Aí um vai falar para o outro, cara, mas ela não sabe nada da Bíblia, nem um versículo ela conseguiu decorar ainda. Cara, não interessa, mas o que está escrito nela, assim, propriedade exclusiva de Jesus, nós vamos ter que sair, cara. Senão vai ficar ruim para o nosso lado. Não interessa, interessa em nome de quem você vai. É isso que faz a diferença. É a mesma coisa, eu vou na casa do irmão, eu chego na portaria do condomínio e está fechado.
Eu falo, ó, eu vou na casa do fulano. Ao que eu falo o nome, abre na hora, não tem conversa. Ninguém discute, porque eu estou ali em nome de alguém. Não tem conversa. No reino espiritual a mesma coisa. Pode estar tudo fechado, meu. Você falou em nome de Jesus. A Bíblia diz, é o nome sobre todo nome. Vai abrir, irmão. Vai rolar. Então, não interessa quanto custa. Você já tem, o preço está pago. Você tem tudo que você precisa. E aí uma outra coisa que eu aprendi, eu preciso compartilhar isso com vocês. Que foi o que não me deixou dormir, apesar de eu estar mais de 24 horas acordado. E que me acordou depois que eu dormi um pouco. Abra lá em Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim. Depois dessa breve introdução, agora nós vamos à palavra. 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu nunca tinha me ligado muito nesse versículo, mas eu acredito que eu nunca mais o lerei com a mesma falta de atenção que eu lia antes. Quando eu leio hoje, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Ô, glória. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Como filhos amados. O que ele está dizendo aqui? Que o filho amado imita o pai. Você que tem filho grandinho, seu filho já vestiu a sua roupa? Isso é normal, né? Você chegar e seu filho com a sua... Um dia eu procurei meu pijama, gente, para dormir. Cadê meu pijama? Falei para minha esposa, cadê meu pijama? Você viu meu pijama? Ela, não, tá na gaveta. Não tá na outra, não tá. Procura o pijama. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, beleza, dormi sem pijama. Pus um outro short lá e dormi. No outro dia de manhã, as meninas acordaram e entraram no nosso quarto. Tava uma com a camiseta e a outra com o short do pijama. E aí eu falei, que isso, filha? Vocês duas com o meu pijama, uma com o short lá na canela. Quase caindo, e a outra parecia um vestidão, assim, quase passando no chão. E que isso, filha? Eu quero ser igual a você, papai. Eu estou fazendo de conta que eu sou você. Cara, como Deus espera ouvir isso? Deus é doido para ouvir isso da nossa vida. De Deus olhar e falar, mano, você é louco, o que você está fazendo, cara? Aí você vira e fala, Deus, eu estou fazendo essa loucura porque eu quero ser igual a você, papai. Quero parecer com você. Deus é doido para ouvir isso, queridos, da nossa vida. Mas os filhos imitam os pais. Quem tem menina, né? É normal a menina pegar o... Você está lá, daqui a pouco você escuta, troque, aquele barulheiro lá em cima. O que é isso? O vizinho está quebrando parede. Aí minha esposa, não, vai lá para você ver. Cheguei lá, as duas com saltão. Toc. A cara parecia o patati patatá, de tanta maquiagem que passou. Mas estava linda, não pode falar isso, é que elas não estão aqui. Estão lá na aulinha. Filha, você está linda, você está parecendo uma princesa. Está tudo zoado a maquiagem, está lá na orelha quase. Mas está linda, por quê? Eu quero ser igual. Eu quero parecer. O que é isso? Sede, pois, imitadores. Os filhos imitam os pais. E é isso que Deus nos tem chamado nesses dias. Porque, queridos, não vai fazer nenhuma diferença no mundo. Show gospel, artista gospel, tudo gospel. Daqui a pouco acho que vão inventar o inferno gospel também, porque já tem tudo gospel, né? Já deve ter também. Alguém está inventando o inferno gospel, para a gente poder ir e curtir lá também. Mas sabe, isso não vai mudar o mundo, isso não vai mudar o coração das pessoas. Porque como eu preguei semana passada, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos imitam os pais. Por isso que nós vamos fazer a diferença no mundo. Na verdade, é só assim que nós vamos fazer a diferença.
imitando o Pai. É isso que Ele espera de nós. Anotando essa palavra, eu lembrei de uma coisa que aconteceu antes de ontem. Você sabe como irritar a criança? Você quer irritar uma criança? Começa a imitar ela. Esses dias nós sentamos na mesa para almoçar. Aí a pessoinha, né? Normal, a gente já decorou o roteiro. Chegou do meio do prato para o final. Eu acho que eu estou com dor de barriga. Aí eu virei, larguei assim o garfo, pá, em cima, igualzinho, pus a mão. Acho que eu estou com dor de barriga. Para, ô. Aí joga o cabelo, aí eu faço assim também, jogo o cabelo. Na verdade eu ponho pano de prato na cabeça e jogo o cabelo. Para de me zoar, para de me imitar. Você quer irritar a criança? Imita. Vai ficar doida, quer bater em você. Mas nós somos chamados para ser imitadores do nosso Pai, não é verdade? O problema é que quando você começa a imitar, as crianças se irritam. Já viu gente irritadinha dentro da igreja? Nossa, qual que é do pastor agora? Tomando coca no culto, na hora da pregação? As crianças, que vivem irritadinho. Não pode ver nada. Se começou a imitar o pai, a criança se irrita. Está cheio de gente irritadinha. Você resolveu imitar o pai. Só deixar esse pedacinho. Mas a imitação, ela tem algumas questões, eu aprendi isso também. Imitar exige atenção. Lembra aquela brincadeira que o pessoal fazia até na televisão? A pessoa andando na rua e vinha o louco, andava atrás assim. A pessoa olhava, ele olhava também, ficava imitando. Ficava todo mundo irritado. Aquele cara de preto com a cara pintada de branco. E aí tudo que a pessoa fazia, ele fazia. Mas imitar exige algumas coisas. Atenção, observação, tentar fazer igual e não desistir se não conseguir na primeira. Você continua tentando até fazer igual. Você quer um exemplo disso? Você já deve ter visto na televisão cover. Tem um cara que é cover do Michael Jackson. Você olha, o cara dança igual, faz tudo igual, os movimentos igual, o cabelo igual, tudo igual. Quem vê pensa que é. Cover do Roberto Carlos. Cover, tá cheio de cover. Eu não achei até agora um cover de Jesus Cristo. O único na Bíblia foi Paulo. Não, aquele lá não conta. Que é chapado do meu pai. Deixa quieto. Não vamos estragar a pregação. Não. Falar dele é igual falar da TechPix, entendeu? Não tem nada a ver. A imitação é exatamente, perdi até o raciocínio. Você me atrapalha a pregação, cara. Putz, Viga. Aí você está lá atrás, vai. Queima Jesus. Então, o cover. O único cover que eu achei até hoje na Bíblia foi Paulo. Porque Paulo foi o melhor cover de Jesus. E os caras falaram, tá igualzinho. Ele falou, então, pode me imitar que eu imito ele igual. Cara, ninguém quer ser cover de Jesus. Está difícil hoje em dia da gente achar. Ele já abriu até um concurso. Está na Bíblia. Quem conseguir vai herdar a coroa da vida. Vai estar comigo naquele dia. Mas ninguém quer participar desse concurso. Está muito difícil da gente achar um cover. E o Senhor tem nos desafiado nesses dias a sermos imitadores de Deus. Sabe por que a sua vida é tão importante, querido? Porque quem vê o Filho, a Bíblia diz, vê o Pai. É exatamente isso. Quem vê o Filho, vê o Pai. E essa é a responsabilidade da vida cristã. Como eu brinquei hoje no supermercado, né? Eu com o irmão lá saímos para comprar uns negócios. Aí passamos uma situação lá com o Saramundengo que estava no supermercado lá. E aí eu falei assim, cara, se fosse antes da cruz, eu tinha jogado ele na escada rolante. Situação meio tensa assim, masculina, sabe? Aqueles lances de homem. Aí eu fiquei na minha, lógico, porque eu sou salvo, graças a Deus, convertido. E tenho que imitar Jesus.
Mas existe uma responsabilidade, porque quem vê o filho, vê o pai. E quem vê você, é o que a Bíblia diz, você é carta escrita para que o mundo leia. Todos nós somos cartas vivas, e quem vê o filho, vê o pai. As pessoas, elas anseiam por ver a Deus, e elas vão procurar aonde? Na sua e na minha vida. Você já deve ter ouvido um lance assim, nossa, mas fulano de tal lá não é crente? Olha lá, o que ele está fazendo? Eu nunca ouvi falar, fulano de tal lá não é budista, macumbeiro? Olha lá o que ele está fazendo. Só os crentes que levam. Porque existe uma responsabilidade, um peso sobre nós. Porque as pessoas querem ver a Deus. E a pergunta é, por causa do nosso estilo de vida, por causa das nossas decisões, aquilo que nós temos feito, ou até deixado de fazer, que imagem de Deus nós temos passado para o mundo? Quem é Deus para as pessoas que nos olham e estão rodeando a nossa vida? Essa é a grande questão. Porque quem vê o filho, vê o pai. Isso é uma responsabilidade. E quem recebe o filho, recebe o pai. Alguns cristãos passam por isso. Pastor é 100%. Um dia nós fomos, era Natal, gente. Pensa com 2 crianças de colo, já faz um tempo. Natal, 3 dias correndo, comprando tudo, e depois mais 2 dias comendo tudo que você comprou. Aquela correria, aquele rolo, indo na casa de um monte de gente, tem que ir fulano, beltrano, ciclano. Era 00:15, tinha a última família para a gente ir na casa, não está aguentando mais. Com criança, Moisés e bolsa e troca-fralda, aquele rolo, eu estava esgotado. Aí nós chegamos na casa de uma família, aí pela 1000ª, come, não aguento comer mais, pelo amor de Deus, é Natal. Tinha comido até a tampa já. Não, aí conversamos ali rapidinho, uma meia hora, vamos embora, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais. A gente saindo, eu peguei as crianças, outra, peguei bolsa, eu no meio do corredor, quase olhando para o carro já. Olhei, sabe quando você se sente só assim? Olhei a Agnes lá na porta da casa, fazendo assim para mim. Vamos embora. Meu Deus do céu, caiu alguém endemoniado, alguma coisa lá. Aí voltei com a criança, a bolsa, aquele negócio. Cheguei na porta assim, de lado, para ninguém me ver, né? O que foi, amor? Vamos embora, pelo amor de Deus, 00:30 quase. Amor, você é pastor. É mesmo, né? Estou tão cansado. O que tem a ver isso? Aí, fiz assim para mim. Eu olhei na porta. Tinha 2 famílias, gente, umas 15 pessoas na casa, todo mundo de mão dada, aquela roda no meio da sala. O pessoal está esperando para você orar por todo mundo e dar uma palavra. Jesus me ajuda. Aí eu falei que você só foi guardar as coisas no carro. Eu larguei tudo no chão. Peguei a criança, pus no sofá. Aí eu falei, Senhor, me ajuda a abrir a Bíblia. João 3,16. Aí deu uma palavra. Aí eu orei. Aí o pessoal assim, com a mão assim. Gente, acabou, pelo amor de Deus. Não, pastor, eles querem que você abençoe todo mundo, unja todo mundo. Misericórdia, Jesus. Saí lá 1h da manhã. Por quê? Porque existe uma responsabilidade. Quem recebe o filho, recebe o pai. Para aquelas pessoas, era Deus que estava ali. Eu acredito que era mesmo, porque eu não fiz de bobeira. Eu li a palavra, ministrei, orei. Estamos aqui, vamos fazer. Mas existe uma responsabilidade. Sabe, às vezes você vai na casa de alguém, cara, você sabe que isso já aconteceu. Você sabe que a pessoa não tem condição. E ela bota aquela mesa animal, que parece de hotel 5 estrelas. Você sabe que ela espremeu até o osso para montar aquela mesa. Mesmo que você não queira, você come, irmão. Come porque para honrar a vida da pessoa que preparou, que você sabe que ela não podia fazer aquilo. Porque ela não está fazendo para você, porque ela está olhando você, ela está pensando em Deus. Porque quem recebe o filho, recebe o pai. Existe uma responsabilidade na nossa vida de conduta e de atitude em relação ao mundo. A humanidade espera a manifestação dos filhos de Deus. E que Cristo que as pessoas têm visto através da nossa vida. Nós temos sido imitadores, nós temos vivido essa responsabilidade de verdade. 1 Coríntios 14:8 diz assim: porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Quem foi militar aqui? Serviu o exército. Tem o toque da alvorada,
do almoço, de campanha, de combate. Tem o do ataque, tem o da volta, tem do corre todo mundo, tem o do salve quem puder. Tem um toque para cada coisa. Aí você imagina, é para atacar, aí chama o cara e fala, dá o toque de atacar, o cara dá o de correr. Aí os inimigos são muito fortes, muito poderosos, ele fala, dá o toque de correr, aí o cara dá o de atacar. Morre todo mundo. É o que ele está dizendo aqui, 1 Coríntios 14, 8. Se a trombeta der o toque errado, como é que os caras vão se preparar para a batalha? O que ele está dizendo? Se você, que é a trombeta, o atalaia de Deus na terra, está dando sinal errado, os caras vão fazer tudo errado. Você tem que sinalizar certo, para que o mundo comece a caminhar certo. Você quer que o mundo mude, irmão? Começa mudando você. Não é mudando, não é expulsando a Dilma, que se tirar ela vai entrar outra porcaria lá. Não é fazendo passeata, é a igreja se posicionando. É cada um de nós mudando. Então não adianta nada eu ir lá fazer passeata na rua e não devolver o troco a mais que eu ganho no ônibus. Nossa, armou eu, já pagou de amanhã. Irmão, quebrou as pernas, porque acabou a sua autoridade aí. Secou um camelo e engasga com mosquito. É isso que a Bíblia diz. Pensa muito nas grandes coisas, mas não cuida das pequenas. Que som que nós estamos dando? Porque se eu sou desleal na minha conduta cristã, eu passo uma imagem errada. Ah, pastor, mas aí é problema meu, vou arcar a consequência com Deus depois, não é assim que as pessoas dizem? Que a salvação é individual. O nível de responsabilidade é muito maior. Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. O Beto, que viaja bastante, tem as embaixadas, não tem? Você consegue chegar e entrando na embaixada assim? Você morre. Queridos, Deus ele é tão bom que a embaixada dele aqui na terra, que é a igreja, ele deixa você entrar à vontade. Mas ele cobra você de uma conduta. Nós somos embaixadores. E a embaixada é o seguinte, ela pode estar aqui no Brasil, dos Estados Unidos, um exemplo. Mas do portão para dentro é solo americano e rege a regra de lá e não daqui. Ela está aqui, mas que manda lá dentro, da porta para dentro é lá. É como se estivesse lá. E todo mundo anda como se estivesse lá. Essa é a regra. A igreja é uma embaixada do reino do céu na terra. E da porta para dentro tem que ser a regra de lá e não daqui. Tem que ser a conduta de lá e não daqui. Tem que ser a postura de lá e não daqui. Você entendeu, irmão, o que é ser embaixador? E quando você sai da porta para fora, você não sai zoando barraco. Porque todo mundo que olhar para você vai falar, esse cara é um embaixador de outro país. E a Bíblia diz, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Em breve o Senhor virá nos buscar e nós estaremos com Ele. E enquanto nós estivermos aqui, nós somos embaixadores do reino e temos que falar, agir, andar, nos posicionarmos como se nós estivéssemos lá. Nós temos que viver uma vida santa, uma vida reta. Nós temos que fazer tudo como se nós estivéssemos lá. E a questão é, o que as pessoas têm achado que é o reino dos céus, olhando para as nossas vidas? Que tipo de sinal nós temos dado? As pessoas, elas olham o embaixador, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, do Canadá, eles falam, mano, eu quero morar lá, cara, naquele país, lá é muito bom. País de primeiro mundo, não falta nada, lá é top, lá é referência. Eu quero morar lá. Porque a gente só ouve falar bem de lá, meu, lá é louco de morar, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá e ter cidadania americana. Eu não quero nem estar lá meia boca, eu quero a cidadania. Aí, trazendo isso para a nossa realidade. As pessoas olham para mim e para a sua vida e falam assim, cara, eu quero morar lá. Eu quero ter essa cidadania. Cara, como é que eu faço para carimbar meu passaporte e ter cidadania do céu? Como é que a gente consegue a cidadania americana?
Casando com uma americana? Então, querido, a igreja é a noiva. Quando você vem, você casa com Jesus. De verdade. Aí você já tem cidadania, porque você casou com ele. Entendeu a jogada? É assim que é fácil. Ou você mora mais de 3 anos, né? Então, você vem, se converte, fica 3 anos aqui, você já entendeu tudo, você está dentro também. Esse é o esquema. Ouve a palavra. A fé vem pelo e ouvir. Exatamente. Eu não sei falar nada de inglês. Eu vou ter que aprender, se eu quiser ir para lá, é ou não é? Ah, pastor, não entendo nada da Bíblia. Cara, começa a andar com quem sabe que você vai aprender. Começa a andar com um cara que fala inglês, você vai aprender a falar. Pela prática. Assim acontece. Começa a andar com um cristão que você vai se tornar um cristão. Você vai ter a sua cidadania. A questão é, nós precisamos ser imitadores, porque o embaixador americano no Brasil, ele não deixa de ser americano. Ele não deixa de falar a língua dele, de se postar, como ele faz lá. A questão é que nós, enquanto no mundo, deixamos de cogitar como é ser cristão. Esquecemos das características de Deus e começamos a mudar a nossa conduta. Se o cara começar a zoar, vão tirar ele daqui, vão pôr outro embaixador que ande na linha. E Deus quer saber se você está passando uma imagem correta. E como que eu sou imitador de Deus? Cara, se eu quiser imitar o Michael Jackson, eu tenho que comprar uma luvinha, pôr aquela roupinha, pôr uma peruca, e começar a dançar thriller. Se eu quiser imitar fulano, beltrano, ciclano, entendeu? Se eu quiser imitar Michel Teló, eu vou ter que arrumar alguma coisa que pareça. E por aí vai. Você tem que se adequar para ser convincente. E se eu quiser imitar a Deus, como eu tenho que fazer? Eu tenho que imitar as características de Deus. Eu vou falar só 3 aqui, tá? Tem muitas, não dá para falar todas num dia. Eu vou falar só 3 características de Deus, para a gente imitar. Primeira característica de Deus, fidelidade. Sabe quando eu penso em fidelidade, o que eu lembro? Cachorro. Como eu disse outro dia, você já viu algum mendigo com gato? Não tem. É só com cachorro. Porque o cachorro ele é fiel até o fim. Você pode morrer que ele vai estar com você o tempo todo. Então, Deus falou isso comigo. Eu quero uma fidelidade canina. Você já viu o cachorro? Sabe aquele dia que você chega injuriado do serviço e o cachorro vem? Ele sempre vem feliz te receber no portão. Aí você dá uma bica nele. Sai daqui. Quer brincar hoje. Você chuta ele literalmente. Pá! Ele sai. Vai lá. Dá 3 minutos e sai na porta da cozinha assim. Vem cá, meninão. Vem cá com o papai. Ele vai vir para cima, ele não quer saber. Você pode xingar ele 200 vezes, ele sempre vai vir atrás de você. Ele sempre vai estar com você. Você pode brigar com ele, bater nele. Ele quer você, ele não quer saber. Ele não tem medida, não tem consequência, não guarda mágoa, não fica chateado. Ele quer você, acabou e pronto. Você fica sem pôr comida, porque você esquece 3 dias. A hora que você volta, ele está feliz ainda, ele não desiste de você. O tempo todo ele está com você. Deus falou isso comigo. Cara, às vezes eu vou bater em você, você merece. Vou dar uma correção. Correção de Deus, não uma batida maldosa. Às vezes eu vou cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é para você crescer. Mas olha, eu quero que você esteja sempre comigo. Eu quero que você esteja pronto para me abraçar, para me beijar, corra para mim o tempo todo. Cara, eu quero você. É esse nível de fidelidade que Deus procura. Moisés, por exemplo, lá em Números 12, Deus fala o quê? Moisés foi fiel em toda a minha casa. E é por isso que eu falava com ele como amigo, boca a boca. Por que Deus tratava com Moisés pessoalmente, cara a cara? Porque ele era bonito? Não, Deus disse, porque ele foi fiel em tudo. Tudo que eu coloquei para ele fazer, ele fez. Ele foi obediente, ele andou na linha. Cara, ele não saiu 1 milímetro. Ele andou dentro daquilo que eu queria. Eu falava com ele como quem fala com um amigo. Você quer ser amigo de Deus?
Você quer ser amigo de Deus ao ponto de Deus pessoalmente falar com você, cara a cara, como ele falava com Moisés? Pastor, isso é possível? É possível, querido. Até hoje, Deus é o mesmo, não mudou. Você só precisa ter a mesma fidelidade, a mesma dedicação, o mesmo empenho. É essa fidelidade que Deus está buscando. Outro camarada chapado, Abraão. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 5, Deus chega e chama Abraão e fala, ó as estrelas do céu, tá vendo? Beleza. Agora, ó as areias do mar, tá vendo? Cara, essa descendência vai ser sua. Esse número, essa multidão de coisas vai ser sua. Aí você olha, eu falo para você assim, cara, tá vendo as estrelas do céu? Tá vendo as areias do mar? Você consegue contar? Então, cara, o que eu vou fazer através da sua vida vai ser maior que isso. Aí você vai falar, tá tirando, né, Deus? Até parece, olha o estado do cara, olha o jeito que eu tô. Até parece, Deus. Aí Deus olha e fala, preciso dar alguma coisa para esse cara acreditar. Ele não está acreditando no que eu estou falando. Aí Deus pega Abraão e fala, cara, sai da terra, vem aqui fora. Deus fala, cara, eu vou fazer uma aliança com você. Olha, amanhã eu vou vir e vou fazer uma aliança com você, tá bom? Tá bom. Então você vai pegar um carneiro, um cabrito, a pomba, vai pegar tudo, todos os animais que eu falar para você. E vai cortar no meio. E aí ele pega, faz o que Deus mandou, pega todos os animais. E ele parte os animais no meio. E ele põe uma metade de um lado, uma metade do outro. Era assim que fazia aliança naquele tempo. Cortava o animal. E ele cortava um rego no meio da terra. E o sangue escorria todo ali para o meio. Ficava aquele monte de sangue. Vamos fazer uma aliança nós dois? Vamos. Então a gente vai matar um animal, cortar ele no meio, vai vir o sangue. E em cima desse sangue nós dois vamos pisar. Certo? Certo. E aquele que descumprir a aliança, vai acontecer com ele igual aconteceu com esse animal. Era assim que se fazia aliança. E Deus chama Abraão e fala, corta os animais. Ele faz e o sangue desce. E aquele velhinho fica ali com o cajado. Imagina um velhinho com o cajado. E diz que as aves do céu vinham, os abutres, e tentavam comer a carne dos animais. E Abraão corria de um lado para o outro com o seu cajado, espantando os animais, para eles não comerem aquilo que era o sacrifício ali da aliança. E diz que de manhã até a tarde ele ficou espantando os animais. O cara não saiu nem para ir no banheiro. Imagina o estado do velhinho no fim da tarde. E diz que caiu profundo sono e trevas sobre ele. Eu entendo que ele desmaiou de canseira, quando acabou o dia e veio a noite. E depois que ele desmaiou, o Senhor apareceu como uma tocha de fogo e passou no meio dos animais. Quando eu li isso, eu falei, Deus, sacanagem com o velhinho, né? O senhor marca a ponta com o velhinho, não vai, dá o bolo do velhinho, larga ele esperando lá na fita, sozinho, dá uma canseira nele, não vai, e vem a hora que ele está dormindo, ele nem te vê. Sacanagem isso aí. A explicação de Deus foi a seguinte, eu fiz isso, porque a lei diz que quem descumprir a aliança, far-se-á com a pessoa igual se fez com os animais, morre. Eu sei que ele é humano e ele é falho. E por isso eu assumi a bronca da aliança sozinho. E eu passei no meio sozinho, porque eu não falho. E eu sei que mais cedo ou mais tarde ele ia errar. E se ele errasse, eu ia ter que matar ele. Por isso que eu assumi a bronca sozinho. Querido, mas ele não arredou o pé. Ele só não estava acordado porque ele desmaiou, de canseira. Mas você pode entrar na aliança com Deus, porque Deus é fiel. Deus é mais do que um adesivo no seu carro, querido. Ele assume a bronca sozinho. A Bíblia diz, se nós ainda assim formos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que você erre, Deus não erra. Ele assume a bronca sozinho, então pode ir. Porque é esse tipo que Deus está procurando. É essa aliança, é essa promessa. Eu só vou avisar você, se você tiver algum compromisso urgente, mais urgente do que a ceia, que nós vamos passar uns 10 minutinhos do horário, tá? Mas eu não vou cortar o que eu tenho para falar na pregação, amém? Aleluia. Mateus 25, se você quiser abrir, a partir do verso 19. Para você entender como fidelidade é algo sério para Deus. Eu sei que você é uma pessoa inteligente,
e que você já entende, mas é bom a gente sempre relembrar. 25 a partir do 19. Como dizia o ditado, recordar é viver. Literalmente. Você já recebeu promessas de Deus? Amém? Eu um dia postei na net uma matéria, que eu peguei um pedaço e terminei de escrever, completei alguma coisa, e a galera acho que vai lembrar, quem viu, que nós somos os X-Men. Não sei se alguém lembra disso, o Marcos me mandou a resposta. Que nós somos os mutantes, que nós vamos mudando dia a dia, e cada um de nós tem um poder. Cada um de nós tem um talento. É exatamente isso, querido. E o professor X, né? Charles Xavier, que é Jesus, ele vai nos ajudando no nosso desenvolvimento, só pelo poder do entendimento dele, né? Ele já sabe tudo que a gente está pensando, é igualzinho. Ele vai nos ajudando a crescer naquilo que a gente tem e a controlar os nossos poderes para a gente não matar ninguém, mas para a gente usar para salvar as pessoas. Olha que louco isso. X-Men, cada um de nós. Nós já temos a tempestade, Wolverine, o Fera, tem todos aqui. O Noturno, que é aquele que some assim. Né? O Noturno é aquele irmão que você precisa dele. Parece que ele tem aquela fumacinha ninja assim. O cara desaparece, ninguém acha o cara. Tem aquela irmã, aquela que atravessa a parede, né? A pessoa parece uma assombração, ela sai do nada, assim, você até assusta com ela. Então tem de tudo, beleza. Mas o fato é que o Senhor nos deu isso. Todos nós temos dons, talentos, temos capacitações, temos, eu acredito até que a gente pode usar o termo uma dotação de poder, para a gente fazer algumas coisas que as pessoas normais não fazem. E nos criticam, é igual a X-Men, elas querem nos matar, entendeu? De verdade, muitas vezes. E Mateus 25, 19 fala disso. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos para fazer as contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me entregou os 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu granjeei com eles. E o Senhor disse: bem está, servo bom e... Do que nós estamos falando? Sobre o pouco você foi fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor: entregaste-me, Senhor, 2 talentos, e com eles eu consegui outros 2. E o Senhor disse: muito bom, servo fiel. Sobre o pouco você foi fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra aí no gozo do teu Senhor. Mas chegou também aquele que recebeu 1 e disse: Senhor, eu conheci o Senhor, eu sei que é um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Sabe o que faz a gente esconder o talento, queridos? Medo. O medo. O medo de não conseguir, o medo de fazer errado, o medo de não ser de Deus, o medo de ser da carne. Ai, pastor, estou com vontade de orar no Espírito, será que é da carne? Lógico que não. Pastor, estou com vontade, olha, tem um mendigo ali, eu estou com vontade, estou sentindo no coração de dar um prato de comida para ele, será que é da carne? Irmão, se for, dá a carne junto, para abençoar a vida do irmão. Mas vai lá e faz o que Deus está mandando fazer. Quem sabe, quem pode fazer o bem e não faz, peca. Tem coisa que não precisa orar, irmão. Mas nós estamos falando aqui do quê? X-Men? Qual é o seu talento? Qual é o poder que você tem? 5, ganhou mais 5. 2, ganhou mais 2. 1, aí eu fiquei com medo. Enterrei. Irmão, o medo faz a gente enterrar aquilo que Deus nos deu. Não, mas olha, eu preservei, Deus, do jeitinho que o Senhor deu, está aqui.
Deus não quer preservar, irmão. Quem preserva é museu. E Deus não quer preservar, Ele quer multiplicar. Ele quer que você use aquilo que Ele te deu para você alcançar outras pessoas. Para você trazer crescimento para o reino. E Deus diz aqui no 26, respondendo, porém, o Senhor disse, mau e negligente servo, você sabe que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde eu não espalhei. Você devia ter dado aos banqueiros, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque qualquer que tiver será dado, e quem tem e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí, irmão, eu não quero botar medo em você, porque isso aqui não é filme de terror, entendeu? Isso aqui é uma pregação. Mas esse contexto não é assim. Nossa, André, você tem o dom de segurar a caneta, cara. Ah, mas eu não quero segurar a caneta. Ah, então a Bíblia fala que o que você não tem é para dar para a Elô canta, ela vai ser uma cantora que segura a caneta também. Porque vai pegar o seu talento e dar para ela. Não é nesse contexto. Aquilo que Deus te deu, que Ele confiou a você, vai ficar com você e em você até o fim da sua vida. Porque logo no verso seguinte Ele diz, servo mau e negligente. Que dia é esse, queridos? É aquele dia em que todos nós teremos que dar conta ao Senhor. Mas, pastor, eu tenho medo. E você acha que eu não tenho medo? Claro que eu tenho, irmãos. Eu sou humano. Eu não sou um anjo ainda. A não ser da igreja pela misericórdia de Deus. Mas um anjo com asa e aquela auréola assim, não. Eu não sou um ser que não tem sentimentos, eu tenho. Eu tenho medo, eu tenho preocupação, eu tenho dúvidas, eu tenho anseios, eu tenho desejos, eu tenho um monte de coisa, como você tem. A Bíblia diz que Elias era homem, como todos nós, sujeitos às mesmas coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas, a Bíblia diz. Todos nós temos medo. Mas como Deus disse, sobre o teu desejo, cabe a ti dominá-lo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, deu de ousadia. Então, ou eu lido com o meu medo, ou Ele lida comigo. E aí o que eu faço? Pela fé eu vou dando um passo de cada vez. Mas diz aqui, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem tem medo é bode ou é ovelha, irmão? Responde para mim, você. Bode. Porque Jesus diz o que? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ovelha que segue o Senhor, ela vai seguindo Ele, para onde Ele mandar e o que Ele mandar fazer. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tem uma frase que me acompanha há muitos anos, eu anotei ela hoje de novo ali, porque Deus me disse isso há muito tempo. Ser bom não basta. Um dia eu disse para Deus, na minha presunção, Deus, mas eu vou no culto, eu faço tudo, eu sou um bom cristão, eu dizimo, oferto, eu não adultero, todas as nossas justificativas. E Deus falou assim, cara, tudo isso que você está me falando é trapo de imundície. Tudo isso não presta para nada. Tudo isso é trapo de imundície. Porque isso, você acha que você é bom, mas eu não quero isso, eu quero mais. Eu quero que você vá além de você mesmo, porque em você mesmo você está limitando o meu agir e o meu mover. Você precisa ir além de você mesmo, porque só ser bonzinho não basta. Você sabe, irmãos, o que é você pôr toda a sua vida diante de Deus, que você acha que é alguma coisa, e Deus irá e falar assim, cara, isso para mim é trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície, querido? Não é pano de chão. Trapo de imundície é o que as mulheres usavam no lugar do absorvente íntimo de hoje.
antigamente. É isso que é as nossas justificativas. Deus, mas eu tenho medo. Deus, eu tenho dúvida. Deus fala assim, eu falo toda a minha lista para Deus quando eu vou para o meu escritório. A hora que eu termino, Deus fala, trapo de imundície. Quer que desenhe? Eu fecho a boca, desço e vou obedecer. Porque eu não tenho o que falar para Deus. Ser bom não basta. Como nós já pregamos aqui, dê uma resposta para Deus, querido. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Uma outra característica de Deus é santidade. Deus é um Deus santo. Santo quer dizer separado, consagrado. Como é que está a nossa santidade? Como é que está a nossa vida? Aqui em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, um texto bem conhecido, Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e no seu séquito ele enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Querido, você já tentou imaginar essa cena? O trono, Deus assentado, os querubins e os serafins voando, as regiões celestiais. Cara, Isaías viu isso. E aqui ele diz o seguinte, no verso 4. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois eu estou perdido. Desculpa. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Qual era a situação aqui? Isaías era um profeta. Se nós voltarmos do capítulo anterior, lá para o verso 20 ao 50 mais ou menos, ele estava fazendo o quê? Ele era o cara que chegava para o povo e falava, ó, ai desse que adultera, ai daquele que corrompe, ai do que peca. Ele era o cara que acusava as pessoas de estar saindo fora da lei. Mas aí Deus chama ele para perto, mostra toda a glória dele, toda a santidade dele. Quando ele se depara com a santidade de Deus, ele fala, não, ai dos outros não, ai de mim. Porque eu sou um cara que preciso mudar. Eu tenho áreas na minha vida que precisam mudar. No caso dele, eram os lábios dele. E diz que veio um anjo do céu e tocou e queimou os lábios dele. E a vida dele nunca mais foi a mesma. E aí depois Deus fala, e quem enviarei, quem há de ir por mim? Ele fala, Deus, envia-me a mim. Porque agora ele foi tocado de verdade por Deus, ele mudou na área que ele tinha que mudar. Então agora Deus podia enviar ele tranquilamente. Deus é um Deus santo. E ele não trabalha com coisa do Paraguai, irmão. Deus só trabalha com coisa santa. As pessoas procuram um Deus santo. Então elas precisam ver filhos santos. Elas precisam ver santidade, retidão na nossa vida. Para elas entenderem quem é Deus e desejarem isso para a vida delas. Só que para nós podermos ser enviados, como Isaías aqui, ele viu a santidade, mas ele ainda não era santo. Então só vermos a santidade de Deus não basta. Nós precisamos nos arrepender todos os dias e clamarmos ao Senhor. E Ele precisa tocar naquela área da nossa vida, como foi com Isaías. E aí depois de sermos tocados por Deus, nós podemos nos levantar e dizer, Deus, agora eu estou pronto, pode me enviar. Então a Bíblia diz, sede santos, como é santo o vosso Deus. Sede santo em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. E aí nós podemos dizer, eis-me aqui. Santidade, irmão, é separação total. 1 Pedro diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as vontades que antes havia na nossa carne, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se invocam a Deus por Pai, sejam santos em toda a sua vida. E a última característica de Deus é o amor. Só mais 2 textos, eu já vou encerrar. Romanos 5, a partir do verso 5.
diz assim: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu por nós a seu tempo. Quem morreria por um justo? Talvez alguém, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Amar quem te ama é fácil. Dar vida por alguém que talvez valha a pena e seja uma pessoa muito boa, talvez a gente pense em gastar tempo, dinheiro e esforço. Mas e por aquele que não vale nada? E por aquele que todos já desistiram? Como é que nós podemos mostrar o nosso amor? Amando simplesmente quem nos ama. A Bíblia diz que se nós não conseguimos amar a Deus de verdade, que nós não vemos, perdão, é o contrário, confundindo aqui. Se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, como é que eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo? É possível manifestarmos amor àquela pessoa que nos irrita, que nos tira do sério, que não nos ama? Deus nos desafia a esse amor. Porque como diz aqui, sendo nós ainda pecadores, não merecendo amor nenhum, Deus nos amou. E João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, não morra, mas tenha vida eterna. Ninguém merecia nada, irmãos, além do inferno. E Deus nos deu tudo. Isso é a maior prova de amor. Apocalipse 2,4. A única crítica de Deus à igreja de Éfeso: cara, vocês fazem tudo direitinho, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Então nós temos, queridos, que questionar a nossa conduta. Nós temos que imitar a Deus na fidelidade, no amor, e nós temos que imitar a Cristo nas aflições. E aí eu vou encerrar com esse texto. Romanos 8 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também todas as coisas? Quem nos condena? Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nós somos entregues à morte todos os dias. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades, nem o presente, nem o amanhã, nada nos separará do amor de Cristo. Queridos, Cristo, Ele teve as tribulações, Ele teve perseguições, Ele foi fiel até a morte de cruz. A Bíblia diz que Ele era homem de dores, que não havia nele nada de desejável. E nós queremos uma vida confortável, sem aflições, sem incômodos. Nós devemos tudo, mas não cumprimos com o que a Bíblia diz. Nós devemos tempo, atenção, presente, dinheiro, esforço. A Bíblia fala: não deva nada a ninguém a não ser o amor. A gente não consegue amar como Deus ama. A gente não consegue ser fiel como Deus é. Nós não estamos dispostos a passar por nenhum momento de aflição. Como aquele missionário no Sudão, que agrediram a filha dele de 12 anos e ela está com uma paralisia na coluna e não anda. Que 7 homens invadiram a casa dele, amarraram ele, violentaram a esposa dele, na frente dele. Ele amarrado, sem poder fazer nada. E ela gritava: não desiste, porque Jesus é tudo que nós temos. E aí ele disse depois: eu estava envergonhado. E eu ouvi isso, eu falei: nossa, até eu ficaria envergonhado de passar por uma situação dessa. Mas não era essa vergonha que ele estava falando. Ele estava constrangido, porque ele disse: nem é a cruz. E eu quase desisti. Eu quase fui infiel, só por causa de uma situação que nós passamos. As coisas que nós passamos, querido,
elas não são para comparar com as glórias que nós vamos ter lá. A minha pergunta é: o que impede você de viver o a mais de Deus? O que impede você de imitar a Deus? O que impede você dos seus talentos serem usados? Qual é o seu problema? Nem é a cruz, irmão. Seu filho nem foi apedrejado e ficou paralítico. Sua esposa nem foi violentada por 7 homens. Sua cabeça nem foi cortada. Nem puseram fogo em você, como eu vi um missionário na África, que filmaram ele pegando fogo. Ele e a esposa dele amarrados um no outro. Queimaram. Nem metralharam essa igreja. Ninguém entrou aqui com uma arma e matou todo mundo, igual na Nigéria. Nem mataram o pastor porque ele foi levar a ceia de bicicleta a 30 quilômetros para uma família que não veio no culto. Qual é o seu problema, querido? Qual é a sua dificuldade? O que te impede de mergulhar no rio de Deus? Quais são os seus trapos de imundície que você tem apresentado diante de Deus? Porque se você não consegue, querido, dar o próximo passo, você está dizendo: Deus, eu não confio que você é suficiente para cuidar de mim. Nós vamos nos assentar à mesa, queridos, e a Bíblia diz: sonde o coração, cada um seu próprio. Avalie o homem, pois a si mesmo. Então, se até hoje existem ainda alguns trapos de imundície, eu convido você a lançar isso fora hoje. Eu quero que hoje seja um dia de rompimento na sua vida. Porque eu não quero, naquele dia, não entrar, e muito menos estar lá dentro e não te encontrar lá. Eu quero te ver lá, mas depende da sua decisão hoje. Depende da sua atitude. Porque nós temos visto, querido, que os dias estão próximos. Isso aqui não vai durar muito, mas não. E vai chegar o dia em que nós vamos ter que prestar conta dos nossos talentos, da nossa fidelidade, da nossa santidade e das aflições que nós dispusemos a passar por amor de Cristo. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, Deus. Deus, eu não me esqueci que a palavra desse ano que o Senhor nos deu é rompimento. Deus, eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito venha sobre a Tua igreja. E nós quebramos toda sabedoria humana, Pai. Espírito Santo de Deus, nós Te entregamos o controle de todas as coisas. E nós rompemos essa noite com a barreira humana. Nós rompemos com a barreira da carne, da nossa alma. E declaramos, Deus, o cumprimento da Tua vontade sobre nós. Declaramos, Senhor, a disposição da Tua igreja e andar na Sua direção, para nós corrermos e lutarmos as Tuas guerras, Deus. Abençoamos, Senhor Deus, essa palavra. Declaramos, Senhor, que estamos dispostos a viver o que tiver que viver para agradar o Teu coração. Deus, eu não sei de cada um, mas eu clamo a Ti, Senhor. E eu me coloco na Tua presença. E eu coloco meu coração e digo a Ti, Senhor, eis-me aqui na Tua presença essa noite. Eu quero me assentar à mesa, Deus, pronto para encarar aquilo que o Senhor vai fazer a partir de hoje na minha vida. Deus, eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus, eu não tenho medo, porque eu sujeito a minha carne. Deus, eu não tenho medo, porque o Senhor disse: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou o que te sustento, eu sou sombra à sua direita, eu sustento os teus passos. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, e eu não vou temer mais nenhum dia da minha vida. Eu não vou temer aqueles que matam a carne, eu não vou temer os principados e potestades, porque o Senhor está comigo.